Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 61 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre buracos negros. Nessa nossa aula de hoje falaremos sobre a formação dos buracos negros, algumas características gerais dos buracos negros e vamos falar sobre a investigação e a observação dos buracos negros. Como ocorreu a visualização de um buraco negro? Quais os estudos que estavam envolvidos na identificação de um buraco negro, na descoberta de um buraco negro? Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer o que são buracos negros, entender como um buraco negro teoricamente pode ser formado e identificar algumas características associadas aos buracos negros. Antes da gente começar, preciso que vocês tenham em mãos o caderno, o penal de vocês, façam anotações de curiosidades, conceitos e definições que nós veremos ao longo da nossa aula de hoje. Vocês perceberão que muitos conceitos, muitas definições, muitas curiosidades, a gente já trabalhou ou tem uma relação muito grande com as nossas últimas aulas. Então é importante vocês terem essas anotações para poderem fazer essa relação com as aulas anteriormente trabalhadas. Sem falar que vocês vão utilizar essas anotações quando forem fazer um exercício, uma avaliação e quando precisarem fazer essa relação entre os conteúdos. Tá certo? Vamos começar então? Os buracos negros. Buracos negros são corpos celestes formados por uma enorme quantidade de matéria em um espaço menor que um único átomo. Então, no espaço minúsculo, menor do que um único átomo, nós temos uma grande quantidade de matéria. Graças a uma intensa atração gravitacional, de modo que nem mesmo a luz escapa do seu interior. Esse corpo fica tão denso, tem muita massa em um pequeno espaço, que ele fica tão denso que ele gera um grande campo gravitacional. E esse grande campo gravitacional, impede até mesmo que a luz escape. Quando ele atrai a luz, quando a luz passa próximo de um buraco negro, ele é atraído. Ela é atraída para o interior do buraco negro. Tanto que nós não conseguimos observar o que tem dentro de um buraco negro, justamente porque nada consegue sair de dentro de um buraco negro. E o que nós observamos nada mais é do que ondas eletromagnéticas. Se nada sai de dentro de um buraco negro, nem essas ondas eletromagnéticas que viajam na velocidade da luz conseguem sair de dentro desse buraco negro e, consequentemente, nós não observamos nada. Só observamos a luz chegando nesse ponto e desaparecendo. Os buracos negros são o resultado de algum corpo celeste que sofreu um grande colapso gravitacional. Esses corpos celestes podem apresentar tamanhos bastante variados, que vão de alguns metros a quilômetros de diâmetro. Já as suas massas podem ser de milhões de vezes maiores do que o do Sol. O nosso Sol já comporta a massa de todo o nosso sistema solar, de todos os planetas do nosso sistema solar, enfim, nosso Sol já tem uma massa extremamente grande. Um buraco negro tem massa de milhões de vezes maiores do que a massa do nosso Sol. Então, a atração gravitacional exercida por um buraco negro é extremamente grande. Apesar de ele não ter um tamanho muito grande. Os buracos negros distorcem o espaço com sua imensa gravidade. Isso faz com que a luz que viaja nas proximidades deles seja defletida em sua direção, dando origem a fenômenos como a lente gravitacional. Quando as ondas eletromagnéticas, quando a luz ela é refletida
por uma estrela, por exemplo, e passa próximo a um buraco negro, ela sofre esse processo de deflexão, enfim, esse processo de lente gravitacional. Quando nós observamos daqui uma luz que foi produzida atrás de um buraco negro, ou próximo a um buraco negro, essas ondas eletromagnéticas elas sofrem essa distorção e nós observamos apenas a distorção. Quando a luz atinge o centro do buraco negro, nós não conseguimos observar mais. Nós observamos apenas o que está próximo ao horizonte de eventos de um buraco negro. Se adentrar o horizonte a luz adentrar o horizonte de eventos do buraco negro, ela é absorvida para o centro e nós não conseguimos mais observar essa luz. Nós observamos apenas a luz que está próxima do horizonte de eventos. As ondas estão viajando em linha reta, chegou próximo ao horizonte de eventos do buraco negro, ela sofre uma distorção. Ela é atraída em direção a esse buraco negro. Se ela não adentrar o horizonte de eventos do buraco negro, ela consegue só sofrer essa variação, essa mudança na sua trajetória e segue o seu caminho. Mas se ela atingir o horizonte de eventos do buraco negro, ela é absorvida para dentro do buraco negro. E nós não podemos mais observar ela. Diferentemente do que muitos pensam, os buracos negros não sugam toda a matéria ao seu redor. Para que isso aconteça, é necessário uma distância mínima conhecida como horizonte de eventos. Os buracos negros exercem gravidade, sim, sobre os corpos celestes que estão ao seu redor, mas não necessariamente sugam todos esses corpos celestes e um buraco negro vai sugar todo o universo. Não. Se algum corpo celeste passar próximo desse buraco negro, adentrar o horizonte de eventos desse buraco negro, ele vai ser sugado. Mas o buraco negro em si não vai sugar todo o universo. Um único buraco negro não vai sugar todo o universo. Tá certo? Caso alguma porção de matéria ou até mesmo um raio de luz adentrem o horizonte de eventos de um buraco negro, eles serão atraídos por um campo gravitacional intenso em direção ao centro do buraco negro, em uma região conhecida como singularidade. A singularidade é o centro do buraco negro, da onde nada escapa. Nós temos o horizonte de eventos, a região onde a atração gravitacional desse buraco negro é intensa e tudo que atingir esse horizonte de eventos vai ser sugado para a singularidade, que é o centro do buraco negro. Teoricamente, não é possível observar nada que se encontre além do horizonte de eventos de um buraco negro, uma vez que a velocidade de escape dessa região é superior à própria velocidade da luz. Por isso, o que torna possível a detecção de um buraco negro é a presença dos discos de acreção. Os discos de acreção são formados de gases absorvidos pelo buraco negro. Quando aceleradas, as partículas de gás emitem radiação detectável até adentrarem no horizonte de eventos. Então, nós temos o horizonte de eventos de um buraco negro. O buraco negro vai estar aqui no centro, mas a ação da gravidade dele, do horizonte de eventos dele, vai ser nessa região aqui. Os gases que estão em volta desse disco dessa atração gravitacional do buraco negro, quando eles estiverem se aproximando, eles vão ser acelerados muito rapidamente. Quando eles são acelerados muito rapidamente, eles se aquecem também. E esse aquecimento, quando nós aquecemos um metal, por exemplo, ele começa a emitir luz. O aquecimento desse gás que está formando esse disco de acreção no buraco negro, ele vai emitir luz. E essa luz que nós conseguimos observar e detectar. Mais para frente tem uma imagem ali do buraco negro, você vai ver que a luz que está ao redor do horizonte de eventos desse buraco negro, nada mais é do que o disco de acreção. São gases que estão aquecidos a uma temperatura absurda,
sendo capazes de emitir luz que ainda não foi absorvida pelo buraco negro. Os buracos negros parecem ser o estágio final da vida de estrelas supermassivas. Não do nosso Sol, mas de estrelas muitas vezes maiores que o nosso Sol. Quando chegam a seus últimos bilhões de anos de vida, todo o combustível das estrelas supermassivas torna-se escasso. Dessa maneira, as forças gravitacionais tendem a compactá-la cada vez mais. Lembra que a gente comentou que o combustível de uma estrela exerce uma força do centro para o exterior para manter a estrela estável, enquanto a gravidade também segura essa estrela, mantendo a estrela estável. Conforme o combustível dessa estrela vai sendo consumido, não tem uma força de dentro para fora, tem apenas a força gravitacional agindo. E essa força gravitacional age de maneira a compactar a estrela cada vez mais, quando o seu combustível está escasso, está acabando. Durante essa compactação, conhecida como colapso gravitacional, o núcleo da estrela passa a aquecer cada vez mais, passando assim a fundir elementos cada vez mais pesados, como o carbono e o ferro. Quando nós aumentamos a gravidade, a ação da gravidade, nós aumentamos a pressão entre as partículas que compõem a estrela, por exemplo. E aumentar a pressão entre essas partículas eleva a temperatura dessa estrela. Elevando a temperatura dessas estrelas, a fusão nuclear, que acontecia queimando hidrogênio e produzindo hélio, agora queima hélio com hélio e produz carbono, que queima com hélio novamente, que se funde com hélio novamente e produz oxigênio, enfim, ela vai produzindo materiais cada vez mais pesados, como o carbono e o ferro. Nesse ponto, o núcleo da estrela torna-se instável e sofre uma expansão violenta, lançando toda a matéria externa da estrela a velocidades próximas à da luz. E esse processo é conhecido como supernova. Foi se compactando tanto, fez essas fusões nucleares de uma hora para outra, assim, de uma maneira muito rápida, e isso liberou uma grande quantidade de energia que fez com que a estrela explodisse. E essa explosão libera gases, enfim, libera a matéria externa da estrela na velocidade da luz, e nós chamamos de supernova. Depois da ocorrência da supernova, há duas possibilidades para essa estrela. A primeira, quando a estrela não é tão massiva, resulta em um pequeno núcleo super denso, brilhante e extremamente quente. Um metal que está muito aquecido, ele vai brilhar muito. Quando nós aquecemos o metal, vamos derreter um ferro ou, enfim, pegamos uma faca para derreter o plástico e deixamos em cima da chama do fogão, ela vai aquecendo e vai brilhando. Nesse caso, ela é extremamente brilhante justamente porque ela está extremamente quente. De poucos quilômetros de diâmetro e de densidade incrivelmente alta. É muito pesada. Se você pegar um pedacinho, ela vai ter um peso muito grande. Em outras palavras, a morte de uma estrela de massa intermediária pode dar origem a uma estrela de nêutrons, que é super densa. No outro extremo, caso a estrela seja supermassiva, o colapso gravitacional continua até que toda a matéria do núcleo estelar confine-se em uma região extremamente pequena, criando assim um buraco negro. Você tinha um núcleo extremamente denso que gerou a supernova, mandou a parte exterior da estrela para longe nessa explosão, mas o núcleo ali ela era uma estrela supermassiva, ele estava muito denso e a gravidade continuou agindo sobre esse núcleo da estrela e foi agindo cada vez mais e fundindo esses materiais até um minúsculo ponto. E desse minúsculo ponto surge um buraco negro, com uma atração gravitacional muito grande e tudo que se aproxima desse buraco negro
é sugado para o seu interior. A gravidade atua sobre essa matéria que passou próxima e suga a matéria para o seu interior. Esse é o disco de acreção que nós estamos falando já hoje, do buraco negro. Aqui nós temos gases que estão sendo sugados para o interior do buraco negro. Só que quando eles são sugados, a velocidade deles gera uma grande quantidade de calor. Eles aumentam a temperatura muito rapidamente e isso emite luz. E essa luz é que nós detectamos. Nós não conseguimos detectar o que está no centro do buraco negro, na singularidade dele, mas nós conseguimos observar o disco de acreção. Claro que não é tão bonitinho assim. Nós observamos isso daqui. Esse é o buraco negro que nós conseguimos fotografar, que nós conseguimos observar. Não é tão bonito, mas essa é a representação esquemática, a representação mais bonita dele. Embora já tivessem sido imaginados no século XVIII, os buracos negros foram previstos pela teoria geral da relatividade. E somente em 1916, a primeira observação direta de um buraco negro só foi possível no ano de 2019. Ele foi previsto pela teoria da relatividade em 1916. 100 anos depois, pouco mais, 103 anos depois, é que ele foi observado, que ele foi fotografado, graças a um experimento de colaboração internacional conhecido como Event Horizon Telescope, que foi um telescópio que observou o horizonte de eventos de um buraco negro. Embora a primeira observação direta de um buraco negro tenha sido tão recente, os físicos já consideravam a existência desses corpos celestes há muito tempo, por conta de observações indiretas. Não tinham observado ainda um buraco negro, nem o disco de acreção, nem o horizonte de eventos de um buraco negro. Mas sabia-se que ele existia, porque em diversas ocasiões telescópios foram capazes de captar imagens de estrelas e até mesmo planetas orbitando regiões vazias no espaço, sem brilho algum. Outras pessoas, digamos assim, que observassem o nosso sistema solar, veriam o Sol no centro e os planetas orbitando ao redor do Sol. Nós, observando outros sistemas solares, por exemplo, sistemas estelares, nós vimos um ponto vazio, estrelas e planetas orbitando esse ponto vazio. Os cientistas concluíram então que esse ponto vazio, na verdade, era um buraco negro, que tinha gravidade, que exercia a gravidade sobre aquele sistema planetário, sobre aquele sistema estelar que eles estavam observando. Então, de maneira indireta, foram observados os buracos negros muito antes da nossa primeira imagem agora em 2019. Certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.